Fala, turma, tudo certo? Vou estar fazendo as questões 9 e 10 aqui, tá? Vou tentar acelerar um pouquinho, porque senão eu vou passar a noite inteira aqui, ficar até a noite fazendo correção, tá? Então vou tentar fazer de um jeito mais rápido, como eu fiz na prova mesmo, tá? Então vamos lá. Ao caracterizar a ferramenta bruta como inédita e dissociada do universo, nas linhas 22 e 23, a intencionalidade discursiva do ator é o quê? Então nas linhas 22 e 23, né? Ei-la separada do resto do mundo, do universo, inédita. Então é isso aí que ele falou, né? A ferramenta em si não é menos notável que o uso a que se destina. É ao mesmo tempo valor e resultado. Ei-la separada do resto do universo, inédita. Enfim, tá falando aqui que a ferramenta ela é algo diferente. Ela é algo que ela foi criada, ela é algo que foi movido, né? Não é simplesmente o resto de tudo, ela é algo que se diferencia, tá? Então vamos lá. Evidenciar a ausência completa de utilidade da rocha em terreno nu. Cara, ele fala só que a rocha ela pode ser talhada ou alguma coisa do tipo, mas quando ele fala que a ferramenta é inédita, não fala nada disso, cara. Fala basicamente o quê? Pô, a gente conseguiu fazer algo que é novo, algo que nunca teve no mundo, né? Restringir a ampla importância do artefato à vida dos povos antigos. Então você travar a importância da vida dos povos antigos, o que ele está falando, cara? É basicamente você não faz sentido. Ele não fala nem de povos antigos aqui. Ele fala simplesmente o quê? Pô, a ferramenta é algo novo, cara. Você criar a ferramenta é algo novo, é algo que nunca existiu. É algo que é admirável, né? Narrar a tristeza e a solidão dos povos antigos do fundo da gruta, pô, que viagem. Louvar a força criadora humana que atua subvertendo a ordem natural. Certo? Qual que é a ordem natural? A gente vê isso até em química, né? Qual que é a tendência natural do universo? É a entropia, é a desordem. E o ser humano ele faz o contrário, ele organiza as coisas. Tá? Então é isso aí que você precisava saber para essa questão. Apontar a grande força do acaso na descoberta de uma ferramenta útil. Não, cara, ele está falando basicamente que o ser humano ele é muito pica e ele consegue subverter as coisas. A natureza que antes ia destruir, ele consegue construir. Tá? Então é isso aí. Vamos questão 10 aqui rapidão. Ao contrapor o habitante primitivo ao moderno construtor de máquinas, linhas 15 a 20, o autor estrutura um argumento que define o impacto da invenção técnica como o quê? Então, a invenção técnica ela tem qual impacto? Tá? Deixa eu voltar aqui, das linhas 15 a 20. Então, o habitante do abrigo sobre a rocha que talha o sílex aos estilhaços e que fabrica agulhas de ossos me causa mais espanto que o cientista construtor de máquinas. Ele deixa de ser movido por forças desconhecidas para agir por forças próprias. Antes, mesmo no interior da caverna mais profunda, vivia na superfície das coisas. O que ele pergunta aqui? Quando ele contrapõe esse habitante primitivo com o construtor moderno, o autor ele estrutura um argumento que define o impacto da invenção técnica como o quê? Então essa invenção técnica ela tem qual impacto? Ela tem o impacto da rejeição da inovação moderna em defesa do retorno à rotina na caverna. Ele não está rejeitando inovação. Ele está falando só que a grandiosidade do ser humano ter iniciado isso é muito maior do que hoje em dia, tá? A superação do processo industrial que aprisiona o homem nas metrópoles. Meu Deus! Que o autor estuda um argumento que define o impacto na invenção técnica como que a transição do ser humano passivo rumo ao controle autônomo da natureza. Perfeita questão linda, alternativa linda. Justamente o ser humano antes ele era influenciado pelo meio assim como um animal, como ele fala, um animal sem mãos, né? Agora o ser humano ele consegue o quê? Ele consegue subverter a ordem da natureza conectando com a última, tá? Perda das habilidades manuais, não, nada a ver. Submissão do indivíduo pré-histórico às condições extremas do planeta. É o contrário, o indivíduo que ele começa a condicionar o planeta às suas condições, tá? Então, turma, foram as 10 primeiras questões aí nesse modelo teste LET aí, fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom, tá? Essas questões assim, elas dão um nó na cabeça na hora de explicar, mas eu acho que deu para entender, fechou? Se não deu para entender, é só comentar aí, que aí eu faço outro vídeo, se for o caso, explico melhor. Mas basicamente é isso, eu vou continuar aqui até questão 23, nós vamos juntos, tá? Só lembrar que da 23 para frente vai ser o Caio aí, o Caio Faust, que vai estar fazendo, o link vai estar aqui na descrição. Fechou, turma? Obrigadão aí, valeu!